Meus queridos irmãos, hoje nós teremos um assunto de suma importância. Estudaremos sobre as festas judaicas, que é a festa da Páscoa, festa da Semana e a festa dos Tabernáculos. Nós vamos ver o que diz a pena inspirada do Espírito de Profecia e vamos ver o que a palavra de Deus também fala, se os discípulos guardaram essas festas depois da morte de Cristo. Acompanhe comigo aqueles que amam a palavra de Deus e crer no Espírito de Profecia, eles vão entender isso aqui claro como um dia. Porque grandes verdades que não foram ouvidas nem contempladas desde os dias de Pentecoste, resplandecerão da palavra de Deus em sua pureza original. Deus está fazendo uma promessa que Ele ia ensinar a nós verdades que foram escondidas, que nós iríamos entender agora, na sua pureza original. Mas quem que ele iria ser ensinado? Aos que realmente amam a Deus. O Espírito Santo revelará a verdade que desapareceram da mente. E também lhe revelará a verdade inteiramente novas. Se é possível ter amor à Bíblia, devemos firmarmos a mente na verdade clara e simples, extraindo o que tem estado coberto pelo entulho de tradição e pondo à mostra as preciosas gemas. Essas tradições de homens, ideias humanas, têm que desaparecer da mente do cristão, mas firmar na palavra de Deus e no Espírito de Profecia. Acompanhem comigo os estudos, vocês vão ver o que o Espírito de Profecia fala sobre essas festas. Acompanhem também a Bíblia, os textos que eu vou deixar, se os discípulos guardaram essas festas depois da morte de Cristo. Está tudo escrito, não é eu que vou falar, mas eu vou ler o que está escrito já. Acompanha comigo. Veja, meus irmãos, que a pena inspirada diz da profecia, que fala o que cessou com a morte de Cristo, o que terminou. Entendeu? Porque a profecia de Daniel, ele diz, e ele firmará um concerto por muitos por uma semana, e metade da semana fará cessar o sacrifício e as ofertas de manjares. Por que na metade da semana? Porque Cristo pregou 3 anos e meio e foi dado de graça para o povo judeu se arrepender e buscar a Deus uma semana, que significa 7 anos, que uma semana é 7 dias, o dia na profecia é 7 anos. Então, ali o que acabou com a morte de Cristo, que era na metade da semana, com 3 anos e meio, rasgou-se o véu do templo, dizendo que aquele sistema ali que eles tinham de sacrifícios e oferta acabou. Aonde está dizendo aqui que as festas, os dias de adoração que Deus deu para o povo judeu, entrou também aqui? Não diz. Diz que a morte de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então cessaria todas as ofertas de sacrifício. Foi essa lei que Cristo tirou do meio de nós e cravou na cruz. Ele não tirou os dias de adoração, que é a santas convocação, isso não entrou junto. Onde fala que as festas foram acabadas? Na profecia não tem. E quando comia a Páscoa com seus discípulos, pôs fim os sacrifícios que se havia oferecido durante 4.000 anos, desde o tempo de Adão. Pôs fim àquele sistema sacrificial de matar animal tudo. Mas os dias de adoração que ele deu no Monte Sião, não, meus queridos, isso não entrou no fim. Não deu fim ali com a morte de Cristo, não. Continua. É como nem a Santa Ceia. A Santa Ceia mudou. Não mata mais cordeiro. E como ficou agora? Agora é feito com o pão e o vinho, não se mata mais cordeiro, porque Cristo é o nosso cordeiro hoje. Mas as festas do dia de adoração, os pão ázimo, que significa, o fermento significa pecado, isso continua, meus irmãos. As festas dos tabernáculos, a festa da semana, continua a mesma coisa. Nesse texto aqui de Colossenses diz assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa de dias de festas, de lua nova, ou dos sábados. Esse texto aqui, muitos estão cometendo um erro em não entender. Ele está dizendo, vocês não julguem as pessoas que estão guardando as festas, o sábado, a lua nova, porque eles estão certos.
Não leve ao tribunal, eles estão certos do jeito que eles estão fazendo. Paulo está defendendo os colossenses. Mas hoje os pastores, os membros e muitos interpretam isso aqui errado. Está dizendo que ninguém julgue, aí eles julgam dizendo que não pode. Então eles estão ao contrário do que Paulo está falando. Olha o que a profeta diz. Ela concorda com esse texto. Ó. Bom seria que o povo de Deus da atualidade tivesse uma festa dos tabernáculos, uma jubilosa comemoração das bênçãos de Deus a eles. A irmã White está dizendo, bom seria que o povo de Deus da atualidade tivesse as festas dos tabernáculos. Ela está mandando fazer as festas. Ainda ela diz aqui, ó, a festa dos tabernáculos não era apenas comemorativa, mas também típicas. Não somente apontava para a peregrinação no deserto, mas, como festa da ceifa, celebrava a colheita dos frutos da terra e indicava no futuro o grande dia da colheita final, em que o Senhor da Seara enviará os seus ceifeiros para juntar o joio e feixe para o fogo e colher o trigo para o celeiro. E já aconteceu isso? Não, então como é que nós vamos parar de fazer festa dos tabernáculos? Ela representa a colheita do fim do mundo. O justo para o céu e o ímpio vai ter a destruição. Então nós não podemos parar de fazer essas festas. Por isso que a irmã White diz, bom seria que o povo fizesse a festa dos tabernáculos. E aquilo que é bom devemos fazer. Ele não nos privou de nada que fosse favorável à formação de caráter, que os tornasse dignos e representantes do seu reino. E o que era nós ficar dignos como representantes? Suas festas. Qual? A Páscoa, o Pentecoste e a festa dos tabernáculos. Quando nós obedecemos, nós representamos o reino de Cristo. Essas festas eram ocasião de regozijo, tornando-se mais dóceis, ternos pelos hospitaleiros, acolhimento, dispensado aos estrangeiros, os levitas e os pobres. Então, nessas festas é provado o nosso coração. Em cada ano, era totalmente ocupado um mês desta maneira, pelos israelitas devotos. Era um período isento de cuidado e trabalho, e quase inteiramente dedicado, no mais estrito sentido, de fins da educação. Então, quase um mês, até que eles iam e voltavam, tinham as festas. Era um mês que Deus exigia deles, porque tinha gente que morava longe, né? Não tinha carro como hoje para ir rápido, então demorava. Agora para nós, e nesses últimos dias, finalmente, guardar a entrada da Canaã celestial, deve ouvir as palavras de advertência, proferida por Jesus Cristo aos israelitas. Essas lições foram dadas à igreja no deserto para serem estudadas e atendidas para sempre pelo povo de Deus ao longo da sua geração. Então não terminou. Deus deu para sempre obedecer essas festas. Diz ainda que a experiência do povo de Deus no deserto será a experiência do povo nessa época. A verdade sempre é uma salvaguarda para aqueles que permanecem firmes na fé e que uma vez foi entregue aos santos. O Senhor viu que essas reuniões, essas festas, eram necessárias à vida espiritual do seu povo. Precisavam desviar-se dos seus cuidados terrenos para comungar com Deus e contemplar as realidades invisíveis. Deus viu que isso era preciso, que o povo de Israel precisavam ter um tempo de parar com os trabalhos terrenos e tirar um tempo para adorar a Deus. É para isso que ele instituiu essas festas, para dias de adoração. Se os filhos de Israel necessitavam dessas santas convocações em seu tempo,
quanto mais as necessitamos nós nesses dias finais de perigo e conflito. E se o povo do mundo então precisava de luz que Deus confiara à sua igreja, quanto mais dela necessita eles agora. Se precisava pregar para o povo do mundo na época de Israel, que eles eram convidados para as festas e fazia esse trabalho, muito mais hoje. Diz: eu lançarei fora as nações de diante de ti, e alargarei os teus termos. Ninguém cobiçará a tua terra, quando subires para aparecer 3 vezes no ano diante do Senhor. Deus aqui ele faz uma promessa, que poderiam subir as festas, largar suas propriedades, que ninguém ia invadir, se eles fizessem a vontade do Senhor. A igreja cristã, por outro lado, que professa a máxima fé em Cristo, desprezando o sistema judaico, virtualmente nega a Cristo, que foi originador de toda a economia judaica. Se alguém está negando as festas, negando os dias de adorações, as santas convocações, ele está negando a Cristo. É isso que está dizendo o texto. O Messias demonstrou que desde os dias de Adão, foi a voz de Cristo que falara por intermédio dos patriarcas e profetas. Se foi ele que falou e deu as instruções, hoje ninguém tem o direito de dizer que não precisa guardar essas festas. E quando você não guarda as festas, você está negando a Cristo? Se até aqui entendemos que devemos guardar as festas, as 3 festas anuais, que é a festa da Páscoa, a festa da semana e a festa dos tabernáculos. E depois da morte de Cristo, como os discípulos guardavam o dia da expiação? Será que eles guardavam essas festas? Vamos ver primeiro o dia da expiação. Assim, no cerimonial típico, o ciclo anual do ministério encerrava-se com a purificação do santuário e confissão dos pecados sobre a cabeça do bode emissário, não é verdade? Isso era o que acontecia no tempo antes de Cristo. E em tais condições, no ministério do tabernáculo, do templo, que mais tarde tornou seu lugar, ensinava-se ao povo cada dia as grandes verdades relacionadas à morte e o ministério de Cristo. Aqui está falando sobre depois da morte de Cristo. O que acontecia no dia da expiação? Uma vez no ano, sua mente era transportada para os acontecimentos finais do grande conflito entre Cristo e Satanás, e para o final purificação do universo de pecados e pecadores. Então, o que eles faziam depois da morte de Cristo? Eles, nesse dia, faziam uma reconciliação. Eles ensinavam o povo que nesse dia o teu nome fica no livro da vida ou no livro da morte. É feito uma purificação do Santíssimo, onde o ano inteiro ficamos falando e pedindo perdão, mas existe um dia final. E também isso significa o juízo final dessa terra, onde terá fim de todos os pecados e pecadores. Então, que dia era esse? Que encerrava-se o ciclo anual. Uma vez no ano, no grande dia da expiação, o sacerdote entrava no lugar santíssimo para a purificação do santuário. O trabalho ali efetuado completava o ciclo anual do ministério. E quando fechar o ciclo de 6.000 anos, no dia da expiação, vai ser feita uma purificação desse planeta, onde chegar o juízo final, onde será consumido pecados e pecadores e salvo o povo de Deus, que nesse dia estava preparado. Pensa nisso, meus queridos. Nós vamos estudar aqui se os discípulos guardavam as festas. Vamos falar primeiro sobre a festa da Páscoa. Nós, depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos. Em 5 dias fomos ter com eles em Troades, onde nós detivemos por 7 dias. O que é pão asmo? Eles detiveram lá, não navegaram. No primeiro mês, no dia 14 do mês, tereis a Páscoa, uma festa de 7 dias. Pão asmo se comerá. Então, é a festa da Páscoa. E rogaram eles que ficasse com eles por mais algum tempo. Não consentiu nisso. Paulo não quis ficar. Antes se despediu deles, dizendo:
É-nos de todo preciso celebrar as festividades que vêm em Jerusalém? Mas querendo Deus, outra vez voltarei para vós. E partiu de Éfeso. Aqui o pessoal de Éfeso não queriam que Paulo viajasse, que ficasse lá com ele. Ele disse, não, eu preciso ir sem falta a Jerusalém para celebrar as festividades. Mas agora você poderia perguntar, eu tenho que ir em Jerusalém para guardar a festa? Ou no lugar onde é que todo mundo vai se reunir? Não, olha o que diz Jesus. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorarei o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. A Bíblia, a Torá, foi dada para os judeus. Mas a hora vem e agora, é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adoram. Você pode estar em qualquer lugar do mundo, em qualquer país ou em qualquer estado, você pode fazer suas cabanas. Se você não pode se reunir com os irmãos que estão se reunindo, às vezes você não tem problema, não pode viajar, tem falta de dinheiro, faça em seu lar, em sua casa, em seu pátio aí, arruma as cabanas e faz. É isso que Deus está dizendo, se você não pode viajar. Em Filipe, Paulo demorou-se para celebrar a Páscoa. Aqui a profeta está falando dos filipenses. Paulo demorou para celebrar a Páscoa, quer dizer que Paulo fazia as festas da Páscoa. Só Lucas ficou com ele, partindo os demais membros da comitiva para Troade, a fim de ali esperarem. Os filipenses eram os mais conversos dos apóstolos, os mais amorosos, os sinceros, e durante 8 dias de festa, eles desfrutaram a pacífica e feliz comunhão com eles. Primeiro disse que era 7 dias, aqui diz que ele desfrutou 8 dias. Vamos ver por quê? Aos 15 dias desse mês, a festa dos pães asmos do Senhor, 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhum trabalho fareis. Então, se no primeiro dia, que é dia 15, era uma santa convocação, que era sábado, aí tu conta do dia 15 até o próximo sábado, dá 8 dias. Então ele ficou os 2 sábados nessa festa com os filipenses. Entendeu, meus queridos? Pois bem pode verificar que não há mais de 12 dias que subia a Jerusalém para adorar. Para quê? Porque muitas pessoas dizem que Paulo ia para as festas para encontrar com os irmãos, não era para adorar, não. Aqui está dizendo que ele foi para Jerusalém para adorar mesmo. Agora Pedro, a prisão de Pedro. Vejam que dia aconteceu. E vendo que isso agradava aos judeus, continuaram mandando prender também a Pedro. E eram os dias de Asmo. E querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Aí Pedro estava na Páscoa. Vendo que os judeus se agradavam muito com os seus atos, mandou ousado e prendeu também a Pedro. E foi durante o sagrado período da Páscoa que tais crueldades foram praticadas. Então Pedro estava na festa da Páscoa também. Quer dizer que os discípulos iam para as festas? Sim, a Bíblia está dizendo que eles iam para as festas. Por que agora nós não guardar? Eu estou falando da festa da Páscoa. Nós vamos estudar agora sobre o dia de Pentecoste. E cumpriu-se o dia de Pentecoste, estavam todos concordamente no mesmo lugar. 40 dias depois da morte e ressurreição de Cristo, Cristo subiu ao céu. E ele mandou eles ir para Jerusalém. E lá eles ficaram 10 dias, unânime em tudo. Se reconciliaram uns com os outros e clamavam para receber essa bênção. E no dia da festa da semana, no dia de Pentecoste, eles receberam. Se essa festa tivesse cravada na cruz, eles não tinham recebido o Espírito Santo no dia da festa das semanas? E eu já dei estudo até que nessa festa, os judeus, quando faziam essas comemorações, era a única oferta que tinha 2 pães com fermento, significando que nós vamos receber 2 chuvas serôdia no mesmo dia, na festa das semanas. Uma já aconteceu com os discípulos e a outra acontece com o remanescente, se eles estiverem reunidos para a festa das semanas.
E algumas semanas mais tarde, quando Pedro pregou no dia de Pentecoste, achava-se entre os milhares que se converteram ao Senhor, porque nesse dia que eles receberam o Espírito Santo, Pedro fez um discurso e ali se converteu 3.000 almas. Estavam reunidos no dia de Pentecoste, no dia da festa das semanas. E o que diz Paulo lá no livro de Coríntios? O que ele falou para os coríntios? Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecoste. Paulo diz que ia ficar lá em Éfeso até chegar o tempo de ir ao Pentecoste. Olha aqui, porque já Paulo tinha determinado passar de largo por Éfeso, né? Para não gastar tempo na Ásia. E apressava-se para estar, se fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecoste. Aonde Paulo queria estar? Em Jerusalém. No dia de Pentecoste, ele queria estar reunido no lugar que os irmãos iam no dia de Pentecoste, na festa das semanas. Então, irmão, o que tu vai fazer com essas verdades bíblicas, dizendo que os discípulos agora foram para a festa da Páscoa, agora Pedro e Paulo foram para a festa dos Pentecostes e era para adoração. E o que tu vai fazer com essas verdades? Vai crer só uma parte da Bíblia, a outra você vai jogar fora? Não pode fazer isso, meus irmãos. Nós temos que crer em toda a verdade. Examine a Bíblia, porque buscais ter nela a vida eterna, meus queridos. Nós vamos considerar agora alguns textos sobre a festa dos tabernáculos, que é a festa das cabanas que fala, né? O que fala a pena esperada para nós. Diz que nenhum cristão pereceu na destruição de Jerusalém. Essa destruição, ela aconteceu 70 anos depois da morte de Cristo. Cristo fizera aos seus discípulos aviso. Todos os que creem na sua palavra aguardavam o sinal prometido. O que Jesus disse? Quando vir Jerusalém cercado de exército, disse Jesus, sabeis que é chegada a sua desolação. Na ocasião do cerco, os judeus estavam reunidos em Jerusalém para celebrar o quê? A festa dos tabernáculos. E assim os cristãos de todos os países puderam escapar sem ser molestados. Quem estava ali dentro? Os cristãos que criam em Cristo. Estavam na festa dos tabernáculos. Você está vendo como é importante ir para as festas dos tabernáculos? E diz que nenhum cristão pereceu, porque eles acreditavam na mensagem que Deus deu, no aviso que Deus deu, que nesse dia, quando estavam reunidos os exércitos para destruir Jerusalém, eles tiveram que fazer uma retirada e aí fugiu os cristãos. Mas eles estavam lá para quê mesmo? Para a festa dos tabernáculos. Agora, o que aconteceu? Quem que ia lá? Todos os cristãos que Paulo, Pedro, Tiago, que eles pregaram e se converteram. Veja o que aconteceu na igreja de Antioquia. A consideração do assunto da circuncisão deu em resultado muita discussão e litígio. Afinal, os membros da igreja, temendo que o resultado de continuada discussão fosse uma divisão entre eles, decidiram enviar a Jerusalém quem? Paulo e Bernabé, juntamente com alguns homens de responsabilidade da igreja, a fim de exporem a questão perante os apóstolos e anciãos, e ali decidirem eles encontrar-se com os delegados das diversas igrejas, com os que tinham ido a Jerusalém para assistir às festas, às próximas festas. Paulo e Bernabé foram para lá por quê? Porque lá ia se encontrar com os irmãos para resolver essa questão da circuncisão, se era para circuncidar os gentios ou não. Então, muitas pessoas dizem assim, não, Paulo foi para lá porque queria tratar dessa questão, mas ele ia para a festa também. E ali ele encontrou os irmãos. Ele tinha telefone para ligar? Tinha meio de comunicação? Não. Ele sabia que ele ia para lá, ele encontrava os irmãos lá. Ele podia encontrar e fazer essa reunião para decidir essa questão. Então, celebrem as festas ao Senhor no 7º dia, cada ano. Estatuto perpétuo pelas vossas geração, no mês 7º a celebrarei. Até quando?
nas vossas gerações, por estatuto perpétuo. Então, o 7º mês até a volta de Cristo, que é uma comemoração, essa festa, da colheita final desse mundo, deve ser feito. O Senhor ferirá os gentios que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Ele vai ferir os gentios, aqueles que não querem ir para essa festa, vão ser destruídos. E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém, ou não ir para o lugar de festas cabanas, ou não fazer, para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ele a chuva, não vai receber o Espírito Santo, se tu não fores para a festa dos tabernáculos, a festa da Páscoa e a festa da semana. Então você vai estar em pecado. Pensa nisso, meus irmãos. Pensa nesse estudo que foi dado hoje. Que Deus abençoe a todos a compreender. Busquem sabedoria de Deus. Busquem o Espírito Santo para compreender essas mensagens. Que Deus nos abençoe e nos acolha em seu reino. Que nos dê o seu Espírito Santo. Que não nos deixe só e que tire todas as dúvidas. Que Deus abençoe a todos.